Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de fato dessa nossa nova série chamada Estudo dos Salmos. Através dessa série nós vamos fazer aqui ao longo de muitos meses, porque na verdade nós devemos soltar pelo menos um vídeo por semana e naquela semana que nós acharmos mais pertinente nós vamos soltar mais de um vídeo sobre os Salmos. Mas está proposto sempre soltarmos aqui a cada sexta-feira, por volta de meio-dia, um salmo específico para que você possa, junto conosco, aqui no Instituto Fabiano Pires, estudar todo esse livro com 150 momentos inspirados, que nós chamamos de Saltério de Israel para com Deus, não é? É um inário de Israel, mas que traz para nós aqui uma série de informações muito preciosas para a nossa vida de fé e principalmente para o nosso relacionamento com Deus que nós dizemos que servimos. Hoje, então, nós vamos dar início falando, evidentemente, sobre o primeiro salmo, o salmo de número 1, e eu quero fazer a leitura do salmo, só que eu vou fazer a leitura na Bíblia NVI, que é justamente esse texto sagrado, né, essa tradução que eu escolhi para todos os 150 vídeos que vamos gravar dos salmos, tá bom? O salmo primeiro, na tradução NVI, diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Muito bem, a partir dessa leitura nós vamos então dar início aqui ao nosso estudo do livro de Salmos. E já como matéria preliminar, ou seja, como resumo desse salmo, eu quero dizer para você que esse primeiro salmo, aliás, do livro, né, que inclusive faz parte daquilo que nós chamamos de livros poéticos do Antigo Testamento, que é composto de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E esse livro é o maior, com certeza, né, dos livros poéticos e é também um dos maiores livros da Bíblia Sagrada. Inclusive, esse primeiro salmo, repito como resumo, ele faz uma exaltação. Primeiro da felicidade do homem que serve a Deus, porque na verdade quando ele o serve, consecutivamente ele é feliz porque recebe do Senhor todos os dias, a todo momento. Também exalta a sabedoria da pessoa que sabe permanecer em Deus. Também exalta a grandeza do próprio Deus, como aquele que realmente cuida de nós, como o Criador de todas as coisas, etc. Também faz uma exaltação do quanto é importante meditar na própria palavra de Deus e também faz uma incisiva afirmação quanto à diferença que há entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, na verdade, nós temos aqui alguns momentos muito preponderantes nesse estudo do livro de Salmos e esse primeiro salmo nos leva a refletir sobre tudo isso que eu acabei de falar com você. Bom, como comentários iniciais, nós sempre vamos fazer isso, né? A cada salmo nós vamos ter um pequeno resumo, depois comentários iniciais, já entraremos então no estudo de cada texto. Como comentário inicial, esse salmo pode ser descrito como, na verdade, uma demonstração da felicidade do justo, que realmente coloca o seu coração como um coração confiante na pessoa do Deus que ele diz servir, e ao mesmo tempo também faz uma afirmação da infelicidade do ímpio, que resolve viver a sua vida longe, distante da vontade do Senhor Deus. Inclusive, o salmo consecutivamente, nós vamos ver isso em detalhes, ele faz sempre essa distinção de dois tipos de pessoas ou de duas classes de pessoas. Aquelas que servem a Deus e preferem andar de maneira santa e reta, justa, e aqueles que são ímpios, que preferem simplesmente viverem a vida conforme lhes dá na telha, como a gente costuma dizer num adágio popular. O autor desse salmo é desconhecido, entretanto, a despeito de ser desconhecido, ele foi muito inspirado por Deus, porque hoje os autores, principalmente aqueles que estudam a teologia, né, que nós chamamos de teólogos e etc., eles consideram o Salmo primeiro como se fosse uma espécie de cartão-visita do livro, ou seja, aquele que vai abrir ou descortinar para nós todo esse conhecimento extraordinário. Outros tantos até o consideram como se fosse uma espécie de prefácio dos demais salmos que virão após
após ele. Então, repito, a despeito de nós não sabermos quem é o seu autor, nós temos aqui um salmo maravilhosamente inspirado para que pudesse então dar início a toda essa leitura e a todo o descortinamento desse relacionamento dessa nação chamada Israel com Deus que eles serviam. Inclusive, quando nós vamos lendo o livro de Salmos, é muito comum que nós comecemos, como eu disse inclusive na nossa aula introdutória, nós comecemos a nos identificar com os salmistas, porque na verdade nós temos aqui através desses salmos a manifestação daquilo que cada pessoa tinha dentro de si, e nós então vamos nos identificando, porque na verdade são sentimentos e situações muito semelhantes que nós passamos nos nossos dias de hoje. Agora, como o Salmo reflete muito sobre essa diferença de duas classes de pessoas, as que servem a Deus, as que preferem não servir a Deus, nós temos na verdade aqui também uma informação muito preponderante, são as nossas escolhas que vão determinar não só aquilo que vamos viver no presente, mas também aquilo que vamos viver no futuro, que nós chamamos de porvir ou de eternidade. Porque na verdade, quanto mais nós nos dedicamos a servir a Deus, mais nós nos aproximamos dele, da sua vontade, e consequentemente mais santos somos. Portanto, nós estamos caminhando cada vez mais próximos dessa perspectiva de um dia alcançarmos a eternidade com o Senhor Deus. Já os ímpios, aqueles que querem viver a sua vida de maneira incorreta, de acordo com a palavra do Senhor, esses são aqueles que, na verdade, vão andando de acordo com o que a Bíblia, inclusive, vai nos mencionar lá no Novo Testamento, de acordo com as possibilidades de uma porta muito larga, que oferece uma série de situações aparentemente muito boas para aquele momento, mas que vai travar a porta da eternidade com Deus para essas pessoas, e infelizmente eles não terão essa condição de desfrutar junto com os justos aquilo que o Senhor Deus preparou. Muito bem, quando nós começamos então a ler o Salmo, e aí o salmista já começa dizendo, né, como é feliz aquele que segue, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, na verdade, o salmista já começa falando de uma palavra muito importante, que é justamente a palavra felicidade, que também em algumas traduções é traduzida por bem-aventurança, né? Bem-aventurado aquele que não anda. Então, algumas traduções trazem também essa expressão. E isso é muito bacana, porque na verdade nós podemos fazer uma distinção muito seleta sobre o que é alegria e felicidade. Alegria é um estado provisório que é determinado por circunstâncias. Já a felicidade é um estado permanente que não depende de circunstâncias. É aquilo que a pessoa é e que de certa forma é manifesto através do seu dia a dia, sem nenhuma interferência daquilo que está na sua vida externa. Inclusive a felicidade é muito demonstrada por aquelas pessoas que servem a Deus, porque elas conseguem ser contentes. E o contentamento é uma das manifestações da felicidade, porque na verdade ela entende que, a despeito de qualquer circunstância, Deus está na vida dela, e o Senhor Deus é aquele que realmente lhe proporciona a condição de estar sorrindo a despeito das vicissitudes da vida. Inclusive, alguém escreveu de maneira muito acertada que a felicidade ou essa bem-aventurança pode ser escrita da seguinte maneira: felizes são aqueles, na verdade, muito felizes são aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, que não imitam a conduta dos pecadores e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Então, nesse primeiro versículo bíblico, o salmista vai começar dizendo que felizes ou bem-aventurados são aqueles homens que não andam no conselho dos ímpios ou não seguem o conselho dos ímpios. Porque, na verdade, a ideia de não seguir o conselho dos ímpios é justamente não seguir o conselho daqueles que não têm os mesmos padrões que nós que servimos a Deus temos. Então, na verdade, principalmente os padrões relacionados à moral, às crenças, a base de valores mesmo é diferente. Então não dá para que um justo, de repente, venha de alguma forma seguir o conselho dos ímpios, porque esses conselhos, de alguma forma, em algum momento, ou por que não dizer em quase todos os momentos, podem não vir a se encaixar dentro daquilo que nós conhecemos pela palavra de Deus. Inclusive, até o salmista foi muito inteligente na construção desse salmo, né? Porque ele começa fazendo uma comparação, ou um adendo, né? Falando sobre algo negativo, ou seja, felizes são aqueles que não seguem, não imitam e não se assentam. E depois ele traz algo positivo. Pelo contrário, felizes são aqueles, etc. e tal, que nós vamos ver com detalhes. Então perceba que, na verdade, nós temos que estar muito atentos com relação àquilo que nós aprendemos aqui por esse salmo, porque é de acordo com os nossos comportamentos
comportamentos que nós manifestamos, se realmente somos justos ou injustos. E aí é justamente essa questão que vai demonstrar quem são as pessoas que estão junto conosco, quais são os lugares que nós frequentamos, quais são as nossas palavras e ações junto com aqueles que estão à nossa volta, e isso tudo vai demonstrar, repito, se somos justos ou injustos. A sabedoria manifesta por aqueles que sabem justamente dar ouvidos a conselhos dos sábios. Se você, por exemplo, ler o livro de Provérbios, vai perceber que quase do primeiro ao último capítulo nós somos orientados a buscar sabedoria e não deixar de dar ouvidos a conselhos de pessoas que são realmente sábias, que servem a Deus e que têm conhecimento de vida. Conhecimento humano, inclusive, é muito importante, mas só isso não basta. Nós precisamos de ter mais conhecimento de Deus e, consequentemente, precisamos também ter mais intimidade com esse Deus. Depois também o salmista vai dizer que feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, né? Então, primeiro ele não segue o conselho dos ímpios, depois ele também não se detém no caminho dos pecadores. Por quê? Porque agora ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É mais que evidente que aquela vida de pecados que outrora essa pessoa cometia, ela já não comete mais, o seu estilo de vida é outro, o velho Adão acabou morrendo, para justamente surgir uma nova pessoa transformada pela palavra de Deus e, consequentemente, também transformada pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Então é por isso que o salmista vai dizer que feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, porque, inclusive, até por conta da sua própria natureza pecaminosa, a despeito de já estar transformado nesse exato momento que serve a Cristo, mas ainda está sujeito às questões humanas. Então ele não pode estar sempre no caminho dos pecadores, porque ele pode ser tentado a voltar às velhas práticas de outrora. Então, na verdade, o salmista também vai nos levar a essa condição de pensarmos que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas com quem nós andamos. E depois ele conclui dizendo que também é feliz aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque afinal de contas, todas as pessoas que escarnecem, que seria na verdade a mesma coisa, de que todas as pessoas que zombam, em algum momento elas vão zombar de Deus. E zombar de Deus é um pecado crasso, e a Bíblia inclusive vai dizer para nós que Deus não se deixa escarnecer. Em algum momento Deus chama essas pessoas à responsabilidade. Inclusive essa questão dessa responsabilidade, que é uma recompensa pelos maus atos, pode ser no tempo presente, quanto também pode ser no futuro. Porque, na verdade, dependendo do estilo de vida que a pessoa adotar para ela mesma, ela pode fechar as portas diante de si para a eternidade junto com Deus e, portanto, então a paga para os seus maus atos será justamente não poder estar a eternidade com o Senhor e com aqueles que são salvos, é mais que evidente. Inclusive, eu notei algo aqui muito importante. Muitos não se importam em se assentar com os zombadores, de usar a sua linguagem, de sorrir com as suas zombarias, de concordar com seus pecados, e por causa disso mesmo, muito possivelmente, a sua paga será a mesma dos próprios zombadores e pecadores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando nós pegamos essas três situações, já do primeiro versículo, nós podemos dizer que, na verdade, essas práticas pecaminosas de quem resolve não servir a Deus vão afundando, ou fazendo a pessoa se aprofundar cada vez mais num estado infeliz de pecados contínuos, né? Então, primeiro a pessoa, ela começa a andar com aqueles que não servem a Deus, de repente elas começam a se deter nos comportamentos de quem não serve a Deus, e depois ela também vai acabar se assentando com aqueles que não servem a Deus, ou seja, essa pessoa começa a literalmente fazer concessões, e daqui um pouquinho ela começa a considerar certo aquilo que é errado, e também começa a considerar aquilo que é errado o certo. Então nós temos que tomar muito, mas muitíssimo cuidado, porque na verdade essas concessões vão, quem sabe, destruindo as bases de valores que nós temos, deixamos de ter essa firmeza de servir a Deus com muita parcimônia, e de repente nós podemos começar a ter a nossa fé carcomida, mesmo que as pessoas externamente não vejam isso. É mais ou menos como uma árvore. De repente você olha uma árvore que ela é muito grande, muito robusta, e de repente ela vem a cair com o vento. Muito possivelmente ela caiu com o vento porque na verdade ela já vinha sendo ao longo do tempo consumida por dentro, seja pela velhice, seja pela falta de água, né? Então ela secou demais, seja por conta da falta de nutrientes, seja por conta até de pequenos animais como cupins, etc. E de repente o vento veio e derrubou essa árvore. Então a mesma coisa pode acontecer com certas pessoas. Infelizmente nós temos hoje no nosso mundo moderno subterfúgios para tudo, argumentos para tudo, mas na verdade a Bíblia Sagrada, principalmente por esse salmo que estamos estudando, vai nos mostrar que a felicidade do homem está naquilo que ele não deve fazer.
naquilo que ele não precisa praticar, naquilo que ele inclusive tem capacidade de evitar. Se ele consegue andar dessa maneira, consecutivamente ele será uma pessoa muito feliz. Mas olha o que continua dizendo o Salmo, né? A sutileza de uma vida consagrada ao erro. Então, quando nós pegamos tudo isso, nós podemos resumir da seguinte maneira. O primeiro passo é, como eu falei agora há pouco, dar ouvido aos conselhos dos ímpios. O segundo passo é se deter no caminho dos pecadores. O terceiro passo é se assentar na roda dos escarnecedores. Então, a pessoa vai numa escalada de descida, né? Na verdade, ela vai descendo até um profundo que de repente ela não consegue se sobressair com tanta facilidade, infelizmente por conta dessa decisão de simplesmente não servir a Deus em fidelidade. Agora, o homem é feliz também quando ele tem o seu prazer na lei do Senhor. O salmista diz que felizes são aqueles que têm o seu prazer na lei do Senhor, porque na verdade a lei do Senhor é justamente o nosso manual de conduta, é o nosso manual de regra de prática de fé. Então, na verdade, é por isso que a Bíblia não pode ser lida como um livro qualquer, mas a Bíblia tem que ser lida para que possa ser entendida, vivida, consequentemente ensinada e, se possível, até todos os dias, né? Então, a Bíblia tem que ser dessa maneira. Então, vou repetir, a Bíblia não pode ser lida como qualquer tipo de livro, mas ela tem que ser amada, respeitada, lida, compreendida, vivida e ensinada por nós a todos aqueles que estão à nossa volta. É na lei do Senhor que nós vamos encontrar prazer, contentamento, amparo, completude. É na lei do Senhor que nós vamos conhecer mais do Deus que nós servimos e vamos ter muito mais condições de dizer que estamos aqui amparados por aquele que realmente nos deu vida e nos chamou para servi-lo e segui-lo. O homem que sabe tirar valor da palavra de Deus, ele acaba tendo uma série de experiências interessantes e é mergulhado numa série também de construções, de situações que lhe permite literalmente ensinar a outros, como por exemplo, nos momentos de alegria, essa pessoa canta junto com a palavra de Deus. Nos momentos de tristeza, ela busca refúgio. No momento de angústia, ela busca força. No momento de aflição, ela busca consolo. No momento de guerra, ela busca orientação. No momento de vitória, ela brada. No momento de saudade, ela busca consolo. Nos momentos de fé, essa pessoa clama. Então perceba que quando a pessoa sabe amar a palavra do Senhor, ela tem saída para todas as situações e tem argumentos para todas as circunstâncias. Inclusive, esse homem que está justamente plantado como uma árvore junto a ribeiros de águas, é uma pessoa que dá frutos permanentemente. Ou seja, essa é uma pessoa que está sendo nutrida porque ela cria raízes. E é justamente através das raízes que a planta vai obter a maior parte daquilo que ela precisa para viver. Então ela é alimentada, ela é fortalecida, por conta disso ela vai produzir folhas, flores, frutos e vai sempre permanecer bela com a capacidade de se regenerar em qualquer circunstância, justamente porque ela está plantada junto a ribeiros de águas. Lembremos, inclusive, que a água também é um símbolo do Espírito Santo. E é o Espírito Santo justamente a nossa fonte inesgotável de prazer, de certeza, de completude, de confiança, de satisfação plena. Agora, é claro que nós somos felizes, bem-aventurados e prósperos se estivermos realmente plantados junto a ribeiros de águas, ou seja, junto à palavra, junto ao Espírito de Deus. Isso não quer dizer que nós não venhamos a passar dificuldades, não é essa a ideia da Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer para nós que, na verdade, há solução para todas as situações, as folhas vão permanecer sempre verdes e os frutos sempre vão surgir no momento oportuno, justamente porque nós temos aquele que nos alimenta. Nós temos a palavra que também nos dá força para que nós possamos prosseguir. Já no caso dos ímpios, as coisas são muito diferentes, né? Inclusive, a Bíblia vai dizer nesse salmo que os ímpios são como a palha que o vento leva. O que isso significa? Significa que os ímpios, com as suas elucubrações, com as suas ideias, com seus pareceres, eles não têm peso, não têm força, não têm beleza. E, na verdade, por conta dessa fraqueza, qualquer tipo de vento os leva. Não precisa de muita coisa para levá-los. É por isso que essas pessoas estão muito envolvidas com heresias. Essas pessoas, elas não podem ver qualquer tipo de situação que seja aparentemente, pelo menos aos olhos dela naquele momento, muito melhor do que o que elas já estão vivendo com a palavra de Deus, e elas então acabam seguindo essa nova orientação.
Mas, na verdade, o justo, quando está plantado junto a ribeiros de águas, nada tira ele daquele lugar, porque as raízes são profundas e, consequentemente, é a razão da nutrição dessa árvore. Os ímpios também não resistirão ao julgamento, inclusive pode ter plena certeza que vai chegar um momento que toda impiedade será julgada por Deus, e, inclusive, por mais que eles possam apresentar defesas, essas defesas são muito frágeis, porque a palavra de Deus é justamente aquilo que vai fazer com que eles não tenham uma argumentação forte o suficiente para que de repente possam ser absolvidos das suas más condutas. Porque, inclusive, nada do que o ser humano fala e faz fica longe dos olhos e ouvidos de Deus. Tudo isso está sendo devidamente computado para que, em momento oportuno, possa ser devidamente também cobrado. Por que Deus ainda não julgou o ser humano como deveria? Justamente porque Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus sabe esperar, e o Senhor Deus está esperando que principalmente aqueles de corações muito duros possam se converter à sua palavra e à sua vontade. Os pecadores também, segundo o texto do Salmo 1, não prevalecerão. Eu quero dizer para vocês que eles serão literalmente extirpados. Nós temos no Novo Testamento uma série de falas de Jesus nos evangelhos, mencionando essa situação, não é? Das pessoas que compõem o reino, que vão fazer parte dele pela eternidade, e das pessoas que não. E nós podemos comparar os pecadores, principalmente aqueles que estão no meio dos justos, né? Os ímpios no meio dos justos, como se fosse uma farpa. Você já teve essa experiência de repente ter aquele pedacinho de madeira que entra, principalmente nas mãos e que fica incomodando? De alguma forma, dependendo do tamanho dessa farpa, você mesmo acaba tirando, né? Mas se você não tirar, se for muito pequenininho, o próprio corpo começa a fazer com que essa farpa seja expulsa, porque é um corpo estranho. Então eu quero dizer para você que não importa se o corpo expulsa ou se de repente o dono do corpo vai fazer algo para tirar essa farpa, mas isso vai tirar porque é um corpo estranho. Do mesmo jeito, os pecadores injustos não vão permanecer na comunidade dos santos, porque se a própria comunidade não conseguir tirá-lo, o Senhor da comunidade vai tirá-los, principalmente nessa época do julgamento, porque eles não terão a condição de entrar pelas portas junto com os justos. Agora, o Salmo termina: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Você pode ter certeza que, no momento oportuno, todos os ímpios receberão a sua recompensa pelas suas impiedades, mas também todos os justos receberão a sua justa recompensa e serão, inclusive, guardados, abençoados e aprovados pelo Senhor. Pode ter certeza plena e absoluta que todo o esforço que nós justos estamos fazendo para seguir e servir o nosso Deus já estão computados diante dele. E por mais que nós venhamos a imaginar que essa justiça demora a realmente cobrar aquilo que tem que ser cobrado, pode ficar tranquilo que em momento oportuno o Senhor Deus vai fazer com que todas as coisas aconteçam segundo a sua vontade e segundo o seu tempo. E eu encerro aqui o nosso estudo do primeiro Salmo te fazendo uma pergunta: qual é a sua escolha? Você prefere estar do lado dos justos ou do lado dos ímpios? Pensa nisso.